sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que extrapola as paredes do consultório. Hoje a gente está com uma visita, assim, uma convidada muito especial, um tema super especial, especial barra polêmico, difícil, mas que é muito importante. Então, hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando com Tati, essa nutricionista maravilhosa, né? Eu vou falar Tati porque, assim, né, é muito próxima, né? Sim. Mas depois os meninos deixam suas redes sociais para eu seguir, né? Tati Lima, que, além de ser muito competente, né, também trabalha comigo lá na clínica, né, tá lá com a gente, compondo o nosso corpo clínico de profissionais de excelência. Então, muito obrigada, Tati, por você estar aqui. A gente tentou... Já estamos namorando esse episódio há muito tempo, né? Sim. Já, sei lá, uns 20 dias ou mais, por aí, né? Agora saiu. Mas agora saiu, porque, enfim, né, entre os compromissos e consultório e tudo, mas hoje saiu e é um bate-papo que eu queria muito já conversar, porque, como você sabe, eu venho também estudando mais sobre o assunto e a gente vai se apaixonando, né, por essas coisas, e a gente vai se juntando com as pessoas que sabem do assunto. E a gente precisa propagar isso para as pessoas. Então, é por isso que eu falo que aqui a gente extrapola as paredes do consultório, porque essa é a ideia mesmo desse encontro aqui. É que a gente possa realmente passar esses conhecimentos para as outras pessoas, de forma simples, acessível, rindo, chorando. Sim. Se quiser chorar também, né? Enfim, aqui o espaço é aberto para isso. Mas, enfim, antecipando, assim, né? Meus agradecimentos por você estar aqui, pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, né? Porque a gente tem consultório, a gente é mãe, e corre, pega a menina e dá conta de agenda. Então, muito obrigada. Espero que as pessoas aproveitem todo o conteúdo técnico que você tem, né? E possam se deliciar com esse assunto que é realmente que encanta, né? Sim. Muito obrigada. Vou dar a oportunidade para você falar agora. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, né? De compor, é uma honra compor a equipe da Primore, né? E esse nosso namoro com esse tema, né? De desbiose e saúde mental já vem aí há muito tempo e são as duas que ficaram aí, que estão eternamente encantadas com isso, e a minha ideia aqui como profissional é passar de uma forma prática, simples, né, sobre esse assunto tão complexo, mas que você pode realmente realizar mudanças efetivas no seu dia a dia e sentir, tá, os benefícios, tá, fisiológicos a nível, né, gastrointestinal, e a gente vai conversar um pouquinho como isso se liga com as nossas emoções, com o nosso humor. Então, que tem tudo a ver, né? Que tem tudo a ver. Que é um conhecimento que já existe há muito tempo, mas que não era propagado, né? E acho que agora a gente tem a obrigação de falar disso, explicar o que é desbiose. Sim. Talvez esse seja um conceito para vocês da nutrição já bastante batido, mas para algumas outras áreas não é. Sim. E mais importante dessa relação da desbiose com a saúde mental. Então, esse link que Sim. também é um conceito que está crescendo cada vez mais e que a gente, enfim, sabe na prática, né? Então, a gente pega o conceito teórico e coloca na prática e a gente vê realmente como isso se aplica Sim. e é perfeito Sim. mesmo, né? Mas antes, Tati, né? A gente vai para os podcasts e aí geralmente o anfitrião apresenta, né? Mas eu faço diferente aqui. Eu gosto que a pessoa se apresente, porque ninguém melhor do que você mesma para explicar às pessoas quem é você, contar suas neuroses, seus risos e contar a sua história profissional, sua trajetória profissional, né? E o que você quiser falar. Então, Tati, se apresente aí para os nossos telespectadores e ouvintes e enfim. Então, eu sou, né, Tatiane Lima. Acho que minha maior característica hoje, eu tenho que começar me apresentando sempre dizendo que sou mãe de Tiaguinho, sou casada, sou nutricionista por vocação, sou nutricionista há mais de 10 anos e... Abafa.
né? Abafa. Essa, né? Pensando aí na neurose, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de entrar no ar sobre a minha paixão sobre fisiologia, sobre bioquímica e principalmente sobre a questão do cuidado, né, com o outro. Então, eu sempre fui, né, desde a graduação, aquela aluna que se encantava não só com o mundo da tecnologia, da técnica dietética, dos alimentos, mas como isso podia transformar a vida das pessoas. Então, no iniciozinho da minha carreira, fui para como sempre gostei muito de fisiologia, sempre sou uma pessoa super ativa, amo esportes. Minha primeira especialização foi em nutrição esportiva. E então eu tenho essa base da coisa da atividade física, que também veio muito metabolismo, muito fisiologia. E aí depois minha formação, basicamente, né, o que me deu, que abriu um leque tanto dessa coisa humana como do estudo da parte inflamatória, bioquímica, metabólica. Foi o mestrado e o doutorado lá nas Ciências da Saúde, com o público, com as pessoas vivendo com HIV, né? E apesar da maioria das pessoas acharem que, Tati, então você trabalhava com pessoas com AIDS, né? Pessoas mais debilitadas. Não, trabalhava com o público que tem o que a gente chama de... né? São os... pessoas portadoras, que a gente nem usa mais esse termo, né? Sim. A gente usa, de fato, pessoas que vivem com HIV, da mesma forma que a gente trata hoje pessoas que vivem com diabetes, pessoas Sim. que vivem com hipertensão, porque eu trabalhava com pessoas que tinham, basicamente, o que eu vejo hoje no consultório, tá? Pessoas com condições crônicas, tá? No HIV a gente chama de síndrome lipodistrófica, que é o similar à síndrome metabólica. Então, obesidade abdominal, resistência à insulina, alteração do colesterol. E aí, hoje eu atuo, né, pensando em alterações metabólicas, né, alterações crônicas, então diabetes, dislipidemia, doenças do trato gastrointestinal, e aí com a base saúde mental, com a base da questão inflamatória, né, da inflamação crônica de baixo grau, que foi um tema que eu estudei no meu doutorado. Inflamação crônica de baixo grau. Esse nome grave. Esse nome, né? Eu estudei a influência da curcumina, que está lá no açafrão da terra, né, na cúrcuma, na inflamação crônica de baixo grau. E aí depois da Primori, né, em uma conversa lá com a Ariadne em 2 minutos, eu fui convidada para trabalhar lá, a gente começou a falar do que trabalhava e, né, aquela psiquiatra aqui, encantada e entendida, né, de tantos gatilhos metabólicos e tão ligada, tão aberta para o que a gente vai ver no futuro, porque é o futuro, né? Não era para ser o futuro, integrado, já era para ser, né, o nosso presente. Então é uma área, né, muito estudada, é muito complexa ainda. A gente tem algumas respostas na prática clínica, né, em estudos científicos que a gente não entende as vias ainda por trás desses mecanismos, mas é isso. Sou uma nutri apaixonada por cuidar e por fazer as pessoas se encantarem pela nutrição com autonomia. Então eu gosto muito de ensinar, de levar essa nutrição prática, essa nutrição leve, essa nutrição que dá vida. Pois é, que faz as pessoas se apaixonarem em se nutrir bem também, né? Assim? Então, assim, aquele afastamento, eu sempre digo, né? A nutricionista, eu tô aqui como um auxiliar, né? Pegar na mão, acompanhar, orientar e não proibir, restringir, né? Isso daí é um conceito bem distante da nutrição, que eu acredito. Da sua prática, né? É verdade. Não é à toa, minha gente, que ela é cheia de pacientes. Os pacientes não largam ela. Para vocês conseguirem uma consulta na agenda dela, tá difícil. Vamos abrir um dia a mais. Vai, se Deus quiser. Mas pra você ver, né? Isso fala muito sobre... como você leva o seu paciente, porque é aquele que não, assim, né, a gente brinca que uma agenda cheia, mas assim, a agenda cheia quer dizer que realmente as pessoas se apropriam do tratamento, do seu trabalho, confiam em você. E é isso que você quer realmente transformar a vida das pessoas. Isso me faz muito feliz hoje como nutricionista, porque é o que eu sempre busquei, né? Uma consulta nutricional que as pessoas acham que é um acompanhamento, né? Acham que é nutricionista pegar um plano alimentar. Isso. Então a gente trabalha, né, essa autonomia, esse autoconhecimento, esse realmente fazer a pessoa se apropriar, né, da função dos alimentos, sem deixar o prazer, a cultura, né? Tudo que envolve essas escolhas alimentares. Então, sou muito feliz por ter pacientes realmente que iniciam e terminam esse tratamento. E continuam com você, né? E continuam comigo, indicam, né? Atendo famílias inteiras. Então, isso me faz muito satisfeita, né? De saber que por meio da nutrição eu consigo
né, transformar a vida de tantas pessoas. Isso é muito bonito. E vocês vão ver cada vez mais eu falando muito da nutrição, trazendo muitos colegas nutricionistas, né? Porque, como a gente conversou aquela vez, né? A medicina tradicional, ela não dá muito espaço para a gente olhar para isso como deveria ser, né? Sim. Mas, que bom, ou nem sei se esse é o conectivo certo, né? Mas que bom que a gente pode abrir nossa cabeça, né? A gente tem algumas pessoas, né, dentro da medicina, elas abrem a cabeça e enxergam a importância dos alimentos na saúde geral, né? Então, cada vez mais eu acredito muito nisso. Claro que é difícil a gente mudar os nossos hábitos, como a gente foi criada, né? Até o hábito alimentar, nutricional mesmo. Mas cada vez mais eu acredito nesse poder da nutrição como prevenção, como tratamento, como tudo. Então, cada vez mais vocês que estão aqui e me seguem, sim, paciente, enfim, vão ver que eu vou falar muito sobre isso, porque é de fato que eu venho estudando mais e que eu venho acreditando mais. Não quero tomar lugar de nenhum nutricionista, pelo contrário. Vamos trabalhar juntas. A gente vai trabalhar junto, porque o conhecimento de vocês eu não tenho, né? Mas que realmente é muito bonito e é transformador. Então, eu acho que esse é o detalhe. Eu acho que quando a gente consegue virar essa chave, sair dessa caixinha fechada e ir para essa outra, é onde a gente transforma e vê o poder realmente e o valor da nutrição. Parabéns por essa profissão maravilhosa. Obrigada. Vamos trabalhar muito juntos. Vamos. E assim, vamos para o nosso tema hoje, né? Como a gente adiantou, vamos falar sobre desbiose e a sua relação com a saúde mental. O que é que isso tem a ver, né? Mais para o público entender primeiro, né? Vamos aquele passo a passo, aquele script que a gente faz, mas que a gente não segue. Sim, sempre. Né? Tá tudo aqui, minha gente, mas eu não sigo nada, porque o papo vai rolando e a gente vai... A conversa é livre, né? Mas, assim, para começar, explica aí pro pessoal o que é desbiose, esse nome, né? Que às vezes soa muito estranho, mas que, né, com certeza, alguém que está aí vendo, ouvindo, vai se identificar, né? Então, explica o que é desbiose. Sim, a gente vem escutando cada vez mais, né? Falas de vários profissionais da saúde, né? A desbiose intestinal. Então, desbiose nada mais é do que alteração da microbiota intestinal. O que é essa microbiota? É a população de micro-organismos. A gente não tem só bactérias. A gente sempre, né, fica falando, lá a gente vai falar depois de probióticos, tal bactéria, tal cepa, mas a gente tem vários micro-organismos no intestino, né? Nosso intestino é quilométrico. A gente tem uma população de milhares de bactérias, principalmente, que vivem em harmonia, né? Que é essa homeostase. Então, a gente tem bactérias, digamos, que têm funções, né, benéficas e outras bactérias patogênicas do mal, e elas vivem em equilíbrio. E esse equilíbrio a gente chama de eubiose. Quando a gente tem uma alteração, que a gente tem vários fatores causais para essa alteração, a gente chama de desbiose intestinal. Olha aí. Então, ou seja, esse desequilíbrio... O desequilíbrio entre esses micro-organismos. Desses micro-organismos. E às vezes não é só bactéria, né? Tem fungo, a gente tem uma infinidade de... Não são são bilhões de micro-organismos. São trilhões, né? Vivendo, né, em harmonia quando... Tudo fica bem, se a gente, quando a gente tá saudável. E quando não tá, que é a famosa desbiose, e isso acaba acontecendo um desequilíbrio, e daí vem muitas alterações, né? A desbiose, né, hoje, quando a gente pensa em inflamação crônica de baixo grau, né? A desbiose tem essa associação com essa inflamação crônica de baixo grau. O que é isso? Que também a gente vem escutando muito. É isso que eu pedi para você explicar. Estou inflamado, né? Esse alimento inflama, desinflama. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente o que o nome diz. Inflamação crônica de baixo grau. É a inflamação que
tem uma duração que vem se arrastando por muitos anos e de uma magnitude baixa. Sim. Então, não é aquela inflamação que a gente tem uma infecção, Isso. né? Que a gente tem uma Aquela febre alta. clássica, que fica, né? É uma inflamação clássica, aguda, né? Essa inflamação crônica é uma inflamação silenciosa. Isso. Né? É uma inflamação que está lá, por exemplo, que pode estar associada a essa desbiose intestinal, né? Com o intestino aí mais permeável, que a gente vai explicar depois. E aí, essa inflamação, né? O que é? São essas substâncias inflamatórias, né? A gente chama de citocinas inflamatórias. Elas vão saindo do intestino. Vão sendo liberadas. E aí ganhando o sangue. E aí, por exemplo, a gente tem, né? Essa inflamação crônica de baixo grau é a base de todas as doenças crônicas. E quando a gente pensa em saúde mental, né? Essa inflamação crônica de baixo grau, essa inflamação chega a nível do sistema nervoso central. Sim. E essa neuroinflamação, né, vai lá e, digamos que atrapalha a produção, a sinalização dos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos. Então, como exemplo clássico, a gente tem a serotonina, né, que é esse mensageiro químico que tem a ver com humor, mas também tem a ver com consumo alimentar. Né, e a gente escuta muito as alterações, né, por exemplo, da serotonina na ansiedade, na depressão. Isso. Então, a inflamação lá do intestino conecta diretamente com essa inflamação, né, cerebral. E aí, a gente não sente isso como sente uma dor de cabeça. Uma dor, né? É aquela coisa, a gente começa com por exemplo, uma pessoa que tem uma leve distensão abdominal e às vezes acha que é, né, de uma comida de específica, algo específico, né? Não, já é uma coisa que já vem crônico. E aí a gente, né, já me adiantando sobre a questão das características, porque quando a gente fala de desbiose e pensa que essa inflamação crônica é silenciosa, a gente tem os sintomas clássicos. Então, como que eu vou saber que eu tenho desbiose? Sim. Né? Então, eu só lembrando aqui do curso que eu tô fazendo, aí o cara falou assim, começar a falar de desbiose, e aí ele falou assim, aí vai fazer muito sentido para você. Não tem aquela frase que o pessoal fala, né? Que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas ele fala o que acontece aí ele usa essa analogia, o que acontece no intestino não fica no intestino. Não. Então, esse acho que é um recado muito interessante, assim, né? Fazendo essa analogia, que realmente, né? É uma repercussão sistêmica para o nosso organismo, para o corpo todo. Então, não é só a distensão abdominal, não é só diarreia, não é só constipação, né? São vários. Sim. Claro que... Mas, assim, quando a gente aprofunda e que a gente vai tendo mais conhecimento, é que a gente vai ligando, né, as coisas e as coisas vão fazendo sentido. É aquela paciente que chega no consultório com hábito intestinal normal, mas muito cansada, muito fadigada, né? Com, às vezes, humor, com não alteração tão bom, não tão bom, mas sem nenhum transtorno específico. E aí, quando a gente vai identificar, por exemplo, o não manejo do estresse e a base, o padrão alimentar, né? A gente vai lá e... Por isso que é tão importante vocês, da nutrição, porque... Como é que a gente vai, né, poder, assim, explicar para as pessoas a importância de comer bem, né? E explicar que, muitas vezes, um sintoma de desmotivação, né, de falta de prazer, de falta de energia, que muitas vezes se confunde com a depressão, precisa ser olhado também pelo lado nutricional. Sim. Isso é que as pessoas não conseguem, né? Às vezes, eu não vou para nutricionista, eu já fui, já sei que aquela... Eu disse, não, mas não é isso, né? Não é essa limitação do pode e não pode, né? E também não... Vai na nutricionista, não é para ela lhe passar uma dieta, um cardápio. É para ela olhar, né? Sob a ótica dela, do conhecimento, né? Da nutrição, que algum dessas queixas que você me traz aqui... que a gente está tratando como uma depressão, uma ansiedade, algo assim, uma compulsão alimentar, muitas vezes está lá no teu intestino. Sim, e aí o que a gente chama de um tratamento, né? Nunca, lógico, tem um transtorno psiquiátrico, né? Claro.
precisa do tratamento específico, né? Mas a gente pensa como os nutrientes como esse tratamento bioquímico natural. Quando a gente sabe que os nutrientes são utilizados para fabricar esses neurotransmissores. E quando a gente tem déficit de alguns nutrientes, a gente não vai conseguir. É aquilo que eu falo, não é excluir. Não é porque, então, Ariadne, você não vai mais atender ninguém, vai mandar todo mundo para nutricionista. Quase isso. Né? Para terceira. É mais. Não é isso, não é exclusão. Sim, é né? um olhar É integral. uma integração de olhares. Sim. Inclusive, o que a gente vem vendo bastante, né, a nível de estudo científico, é esse estudo de o paciente tem um transtorno tratado e aí na fase do desmame, né, do medicamento psiquiátrico, do psicotrópico, a gente vai lá, né, e o nutricionista vai identificar se, por exemplo, aqueles nutrientes, por exemplo, o triptofano, né, que é um aminoácido essencial para formar a serotonina, né? Tá consumido e tá sendo bem utilizado, porque é uma coisa bem importante. Por exemplo, a gente vê muito suplementação de triptofano. E um paciente que tem desbiose, ele não vai usar esse triptofano para a via da serotonina. Ele vai para outra via que a gente chama da quinurenina. Que, né, esse é digamos que uma substância neurotóxica. Isso. Então, assim, é o geral, né? O padrão alimentar, é cuidar do seu intestino, é colocar para dentro realmente nutrientes que consigam modular. Ou seja, não é qualquer suplementação, né? Você precisa saber se seu organismo está pronto para receber aquilo ali, para ir para a via correta. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então não é, porque fulaninho toma aquela, eu vou também, né? Vou fazer. Tô com distensão abdominal, vou tomar um probiótico. A gente vê às vezes pode piorar, né? Muito, né? Pacientes com SIBO, que é essa proliferação bacteriana, né, exacerbada, ou, né, daqui a um futuro... E aí você dá um probiótico pra essa pessoa... Distende mais, piora. Ela vai dizer, não vou mais tomar esse negócio, não. Aquela Nutri me passou isso, foi horrível. E aí, realmente, né? E aí é pensar que, eu digo, gente, né, aí vem essa coisa do imediatismo, de a gente já querer uma pílula mágica, um suplemento que resolva. Eu não vou começar a casa pelo teto. Então, se eu der probiótico de cara, eu vou... É o teto. A gente precisa começar pela base, precisa pelo arrumar chão, a casa. arrumar a casa. Então, para arrumar a casa, eu tenho que tirar excesso de açúcar, de industrializado, ver a questão de gatilhos mentais para essa questão do estresse, incluir, né, alguns alimentos que conseguem modular. Podem, por exemplo, a gente às vezes quer realmente a fórmula mágica e quando a gente pensa em, todo nutricionista manda eu comer fruta e verdura. Sim. Por quê? Quando a gente pensa, por quê, Tati? né, Diga aí. na saúde mental, né? Essas frutas e verduras, por exemplo, que tem fibras, da mesma forma que tem na aveia, no psyllium, né, nos cereais integrais, essas fibras, quando chegam lá no intestino, algumas bactérias fermentam, degradam, utilizam essas fibras e formam butirato. Esse butirato é um composto que depois forma ocludina. Que danado é isso? Que Tati? É altamente o quê? Simplesmente como se fosse uma cola. Vamos pensar que o intestino, quando a gente pensa em desbiose, a gente pensa no intestino mais permeável. Então, o nosso intestino precisa ser bem coladinho. Precisa ter uma passagem. Vamos pensar numa peneira. Tem que estar bem coladinha. Vamos pensar numa peneira funcional. Né? Tem esses furinhos pra gente, né? O que passa para o sangue e o que fica no intestino, né? Não é para passar toxina, não é para passar bactéria, não é para passar nutriente, que é para ficar no intestino. Quando a gente tem desbiose e pode ter essa permeabilidade, esses furinhos dessa peneira aumentam. E aí passa toxina, passa bactéria que não era para passar, e aí começa essa tal inflamação crônica de baixo grau. E essa ocludina que é formada a partir do consumo lá de fruta e verdura, é como se fosse um cimento. Ela vai ajudar a manter esses furinhos tá, do intestino bem preservados. Então, vai melhorar essa permeabilidade. Então, um danado de fruta e verdura não é porque tem pouca caloria. A gente tem que pensar, parar e reduzir, né? Plano alimentar, nutricionista, contagem de caloria. É verdade. Né? Fora todos os bioativos, a gente está falando de um composto específico. Mas a gente poderia citar, dependendo do tipo de fruta e verdura, quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em cor, né? Cada cor é um nutriente, é um bioativo, a gente tem inúmeros. Sim. Então, é pensar que as conexões, como a gente estava conversando, são inúmeras. E o que a gente precisa entender é que tudo começa... de fato, no nosso intestino. Né? Começa na boca, né? Que é uma parte do trato gastrointestinal. Né? Então, assim, se já começa na boca, então você, né, já sabe. Então, e é um percurso longo até chegar ao final, né? Então, você tem que cuidar muito bem do que você vai colocar na boca, porque realmente vai passar por tudo isso, né? E aí, o que me preocupa mais é essa coisa do...
dessa busca por um padrão ideal, né, de dieta. E aí as pessoas ficam associando dieta à restrição. E eu gosto muito de explicar que todo mundo tem uma dieta, né? A gente pode ter uma dieta inadequada, mais desequilibrada, rica em industrializados, pobre em fibras, em frutas, em oleaginosas. E a gente pode ter uma dieta saudável, né? E aí, quando a gente fala em dieta saudável, também inclusive, retirar totalmente todos os alimentos mais palatáveis, né? A gente sabe que as pessoas que só pensam em comida saudável também é um transtorno, né? A ortorexia. Então, um padrão alimentar saudável, uma dieta saudável, é aquela que no dia a dia, a maioria das nossas escolhas são de alimentos in natura, né? Aquela coisa, se a gente resumir, o descasque mais, desembale menos, a gente vai estar, de fato, colocando todos os substratos, todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Ai, Tati, então não vou comprar mais nada industrializado. Não, a gente vai evitar o excesso. Isso, exatamente. Né? E é aquela coisa. E onde é que a gente começa com esse cuidado, né? Na nossa casa. Sim. Não precisa no trazer... detalhinho, né? No detalhe, não precisa trazer um pacote de salgadinho, 5 caixas de leite condensado, biscoito recheado. Eu vou comer no aniversário, né? Em uma ocasião. Num evento, numa ocasião que você não pode ter... Isso. Então, é pensar muito nesse padrão, no dia a dia, tá? E é do básico que a gente tem. E aqui em Natal a gente tem, né, uma possibilidade, uma oferta, por exemplo, muito de frutas, né? Da estação, de vegetais. Quem pode consumir os orgânicos, perfeito. Quem não, a gente tem, né, algumas estratégias para consumir os que tem, por exemplo, menos agrotóxicos, né? Que também é algo que impacta nessa questão da desbiose. Mas tem solução, e a solução pode encaixar em qualquer Eu costumo dizer que é assim, é você se dar a oportunidade de se cuidar. Sim. Né? É porque realmente a gente vive, assim, uma coisa assim das pessoas quererem tudo muito rápido. A alimentação também né? Então, a alimentação que é prática, que é rápida, que é prazerosa, digamos assim, que não dá trabalho, que você bota na boca, tá pronto e se alimenta, digamos assim, tá com o bucho cheio, né? Nem se alimenta, né? Você tá com o bucho prronto, né? Então, e aí a gente acaba fazendo escolhas erradas, né? E que, de uma certa forma, vão propagar, né? Adoecimento, né? E se propagar a longo prazo que é o problema, aí, né? Esse é o X da questão, né? Eu acho que talvez, né? Eu até lhe interrompi quando você ia explicar os sintomas, né? Da desbiose. Por mais que não tenha nada assim... fechado, né? Você não pode dizer assim, deixa eu ver, dar um exemplo. Sei lá, acho que nem tem na medicina também uma coisa muito assim... Que é aqueles que a gente chama, né, de sintoma patognomônico, que é aquela coisa... apareceu aquele sintoma, é tal doença. Claro, a desbiose, ela também não se encaixa nisso, né? É um grupo de sintomas complexos, que podem ser várias coisas, inclusive desbiose, mas que, para o profissional que tem um olhar mais detalhado, então, surgir aquele sintoma, liga um alerta, né? Então, quais seriam esse grupo de sintomas que chamam a atenção na hora de um atendimento, né? No seu olhar, assim? Sim. Então, os sintomas clássicos, né? Aquela alteração de hábito intestinal, então, o paciente que tem diarreia ou que está constipado. Que alterna ou que é sempre assim? Tanto faz. Certo. Pode ser. Tanto alternar o hábito. Essa alternância é muito comum da síndrome do intestino irritável, né? Que aí também tem muita relação com a desbiose. Mas se você tem só diarreia, ou se tem só a constipação ou alternância, é um sinal importante. Certo. E essa coisa da constipação, que infelizmente para as mulheres, né, elas chegam no consultório, Tati, né? É uma queixa muito comum da mulher, né? E aí, não, é normal, eu sempre fui assim. Sempre Ou seja, foi assim. Não é normal. Não é normal, é eu adoro isso que você vai falar, porque eu odeio essas frases de normalizar muitas coisas que não são saudáveis. Então, olha pra câmera e fala, Tati, não é normal. Constipação não é normal. Então, né, dor a evacuar, né? Passar mais de 3 dias sem evacuar. Aquelas fezes. E aí quase que é um tabu, né? O tema. Eu mostro lá no consultório aquela escalinha de Bristol. Aí você vai falar disso? Sim. E é o sintoma mais clássico, né? Aquelas fezes de cabrito, de bolinhas. Então, não, isso não é normal. Então, né? A constipação é um sinal importante. Certo. A distensão abdominal, né? Aquele inchaço, aquela pessoa que acorda, né? Às vezes bem tranquila e no final do dia tá muito distendido. Pode ser desbiose também, né? São muitos sintomas que podem ser comuns a outras alterações gastrointestinais. Mas a gente tem que incluir na nossa lista. Na nossa anamnese. Né? Náuseas, né? Aquele enjoo,
né? Tem pacientes que chegam a vomitar. Sim. Tá? E outros que eu digo que não são específicos. Então, né, eu trabalho com rastreamento metabólico, que são sintomas que eu subdivido de acordo com cada parte do corpo mesmo. E aí a gente vê, às vezes, uma distensão abdominal associada a uma fadiga e a um humor matinal alterado. E aí você vai ver os exames e a história clínica do paciente e não tem, já passou no médico e já não tem tal diagnóstico. E a gente vai fazer, quando olha a alimentação habitual, você vê que ele não dá o pré-biótico. Que é pré-biótico, né? Que são justamente, eu digo que o pré-biótico é o alimento desses micro-organismos do bem, que são os probióticos. Então, um paciente que não come cereal integral, fruta, que é a alimentação, vegetal, né? O melhor pré-biótico seria essa alimentação diversificada, rica, né? Esse seria o melhor. As cascas de frutas, os vegetais, as hortaliças in natura, né? Os grãos. E aí as pessoas querem o quê? Comprar um mix de fibra num saquinho e resolver toda a vida. A gente consegue, além das fibras, né? Fornecer vários outros nutrientes. Então, basicamente, né? Então, vamos lá, rapidinho, que esses conceitos são importantes. Pré-biótico, que é isso que protege. É o que alimenta, digamos assim, esses micro-organismos. Então, é o alimento do probiótico desses micro-organismos. Então, basicamente, a gente tem, né? O FOS, o GOS, tem vários. Mas pensar de uma forma bem prática, onde é que a gente tem pré-biótico? Nas fibras alimentares. Então, na maçã, na aveia, no alface, nas hortaliças em geral, no brócolis, na quinoa. Legal. No psyllium, na linhaça. Então, quando a gente pensa em frutas, em verduras, em sementes, em cereais integrais, a gente tá dando pré-biótico. A gente tá dando o que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em cuidar desse intestino que tem desbiose. Então, quando você viu lá, não, realmente eu acho que essa pessoa tem uma desbiose. Aí você já começa a organizar isso, colocar esses pré-bióticos e tirar. Ou seja, não é porque você acha bonito e porque todo mundo diz que é saudável. Não. É intencional essa prescrição. Isso mesmo. E aí a gente, inclusive, trabalha sempre com metas bem específicas. Vamos incluir 3 tipos de frutas, e aí com cores. Você vai comer uma fruta roxa, pelo menos. E aí a gente tem opções. Isso é muito importante, Tati, que as pessoas desmistificarem isso. Não, eu vou passar porque eu já sei que elas vão passar. É tudo a mesma coisa. Não, gente, é intencional, é pensando em tratar o seu intestino. E a gente tem tipos de fibras específicas que são fermentadas por essas bactérias. Tá? Então, é muito importante. Então, a gente precisa dar as fibras pré-bióticas e a gente precisa reduzir o consumo, por exemplo, de açúcares refinados, né? Então, dos doces, do açúcar de mesa, de produtos industrializados. Por quê? Exato. Elas vão alimentar esses nutrientes, vão alimentar as bactérias ruins. Então, a gente vai estar em desequilíbrio. Se a gente tem pouco alimento para as boas e muito alimento para as ruins, por isso que a dieta é um fator clássico de desbiose. Sim. Porque o nosso padrão ocidental de alimentação é de muito industrializado, açúcar, né? Muito açúcar, muito embutido. E a gente está fazendo com que a nossa microbiota desenvolva mais essas máquinas de desequilíbrio. Entendi. E aí, às vezes, a gente não sente nada por anos. Sim. Aí aparece insulina, uma depressão, uma esquizofrenia, a gente só acha que é tudo genético. E esse gatilho, quem foi que ligou? Que ligou, né? Porque você pode também Você tem a sua carga genética, mas com a sua nutrição, com a sua alimentação, você pode silenciar essa expressão desses genes. Que é uma outra área. É outro podcast, minha filha, porque, enfim... É poderoso, né? É poderoso, é um poder, exatamente. O poder dos alimentos nessa organização da nossa saúde como um todo E que tipo de... Falando ainda de sintomas, né? Então, esses seriam os sintomas mais gastrointestinais, né? Alteração do hábito intestinal, distensão, náusea... que mais você falou? A coisa da flatulência excessiva, eructações também, né? E aí é pensar no excesso, porque é normal que o nosso trato gastrointestinal, o nosso fermente e a gente produza gases, tá? Mas é aquela coisa excessiva. Tá. E saindo um pouco do trato gastrointestinal, dos sintomas, né, digestivos, você poderia nos dizer assim, que tipo de sintomas extra-intestino, né, que é o que obviamente acontece fora do intestino, que pode ser causado que pode ser que está relacionado, né, causado, mas que pode estar relacionado com a desbiose, por exemplo, dores... Quando a gente pensa bem extra, ligando por ansiedade, por exemplo.
tá? A ansiedade e a depressão, a gente tem gatilhos muito importantes, né, a nível de intestino por várias vias. E aí eu gosto muito de falar sobre, porque aí essa conexão seria também outra, a gente tem várias ligações, né? A forma que liga o cérebro e o intestino, né, tem aquela forma mais vagal, né? Tem aquela mais vago, física, né? Tem aquela coisa, tem a parte hormonal. Tem e a quando parte a gente química pensa, mesmo. né, inflamatória, quando a gente pensa, por exemplo, em como os nutrientes, né, na verdade, como a disfunção, a alteração desses micro-organismos, né, podem alterar essa fabricação e essa sinalização lá no cérebro. Então, por exemplo, quando a gente pensa no glutamato, né, que tá lá entupido. O que é glutamato, Tati? O povo tem que saber o que é. Né, É um neurotransmissor, lá, né? É um neurotransmissor e a gente... excitatório, né? E aí, a gente tem essa característica, né, em muitos transtornos. Isso. E, por favor, complemente um pouco mais Com sobre certeza. isso, porque a gente começa... Uma desregulação do glutamato pode estar relacionada a muitas doenças, Sim. né, nos transtornos mentais. E aí, quando a gente pensa na dieta, né, como a gente vem... consumindo embutidos, alimentos ricos em glutamato monossódico, né? Então, aquele excesso que vem aos pouquinhos. A gente só acha que, eu não vou consumir muito glutamato, não tem um problema porque eu não tenho hipertensão. A gente não lembra da desbiose e do eixo intestino-cérebro, né? Em como pacientes, a gente vai, não é a minha área, mas eu escuto muito colegas tratando, né, a questão do autismo. Isso. Né? Tem tudo a ver. Né, na minha vivência, a questão da ansiedade e da depressão, né, da sua esquizofrenia, sua vivência é maior nisso, clínica, né? Mais dos adultos. Mas tem muitos colegas, né, tratando, né, TDAH, Sim. autismo, né, com estratégias nutricionais, anti-inflamatórias, né? E a gente tem muitos alimentos hoje que são a própria curcumina, né, o bioativo lá do açafrão da terra, é um potente bioativo, né, para essas doenças. Inclusive para o intestino, assim, para tratar a desbiose, Sim. né? Aí eu tava própolis, curcumina, capsaicina, que é da pimenta, e precisa ser individualizado, porque vai ter paciente, por exemplo, um paciente que tem HIV, não pode usar a curcumina e a capsaicina junto. Um paciente que tem síndrome do intestino irritável ou gastrite, ele não vai se beneficiar com o alimento em si, mas aí vai ser em alimento, vai ser manipulado para melhorar essa concentração. Então, a gente tem muitas estratégias nutricionais que precisam ser individualizadas quando a gente pensa em suplementação. Tá. Quando a gente fala da curcumina, vocês agora falando da curcumina no tratamento da desbiose, agora surgiu uma dúvida, tá vendo que eu não uso script? Não, dúvida da pessoa. Então, assim, você consumir pela via oral também é importante, né? Não só no formato de cápsula. Eu falo via oral, que eu digo o alimento. Né? O pó lá, sei lá. Então, vamos lá. Ou até mesmo o açafrão. Ou num shot, numa coisa assim, enfim. Ótimo. A cúrcuma, né, tem vários curcuminoides, ou seja, tem vários ingredientes, né, vários bioativos. A curcumina é o principal. Essa coisa do alimento para o suplemento, a primeira coisa que a gente precisa entender é a questão da biodisponibilidade, tá? Então, a curcumina é um ativo que o mundo todo estuda formas de nanotecnologia, de melhorar, para distribuir ela da melhor forma, né? A gente consome, e lá, né, no alvo, como ela tá agindo bem, então a gente tem bastante dificuldade, né, de mensurar isso, né? Isso, então, então assim, na hora que a gente pensa numa dieta para prevenir desbiose, né, a cúrcuma, o açafrão, e aí a gente precisa ter bastante cuidado com a procedência, pode ser indicado. Tá. Já não gosto dos shots. Por quê? A cúrcuma não tem... Ela melhora a sua biodisponibilidade quando a gente usa em meios lipídicos. Então, por exemplo, se a gente adicionar essa cúrcuma lá no final do tempero de um arroz, de um frango, que vai ter lá o azeite no refogado, ela vai melhorar essa atividade dela. Olha aí. E aí, no shot, geralmente, a gente faz com o quê? Com coisa ácida, né? Né? Não é tão... E aí, a concentração de curcumina, do ativo, do que faz efeito nesse açafrão, no pó, quando a gente já pensa no tratamento, tá? Então, eu vou usar a curcumina como um antioxidante, como um anti-inflamatório, né? Pensando na questão da desbiose ou de um quadro né, de Alzheimer,
como coadjuvante do tratamento, quando a gente pensa em dietoterapia, aí a gente não consegue, a gente precisa fazer essa suplementação. Porque a gente não consegue consumir a quantidade adequada. Então, para a gente conseguir 500... Os estudos variam muito. A gente tem dosagens para pessoas saudáveis aí de 500 miligramas de curcumina até 8, 12 gramas, né? Porque a toxicidade dela é baixíssima. Então, é muito bacana porque é bem seguro. Mas aí vai depender do caso, tá? Então, assim, indico demais usar um açafrão da terra de boa procedência no dia a dia como tempero. Mas nesse formato de tratamento, sim, faço prescrição individualizada. É de acordo com o tipo, né, de paciente. E aí também é outro alerta que eu deixo, que independente de ser um fitoterápico, de ser um composto natural, tudo tem contraindicação. Né? Então, por exemplo, pacientes que usam medicamento para questão vascular, né? Como tem a questão de coagulação, né? Tem uma contraindicação para curcumina. Olha aí. Então, tudo precisa ser... Ou seja, não é todo mundo que pode fazer uso da curcumina, né? Tá? E aí a dosagem precisa ser prescrita, mas pensando na prevenção da desbiose, na melhoria dessa questão inflamatória. Seria um ativo, faz sentido, né? Faz muito sentido. Mas aí, assim, a quantidade, a forma, como ele vai entrar, realmente, só passando realmente por uma consulta detalhada para a pessoa poder, né, para o profissional poder no dia a dia, especificar. Oriente que se for usar como tempero, é realmente colocar aí num arroz, num bolinho, né? Eu não sabia desse detalhe, que tinha aqui em meio lipídico. Tanto que se você olhar as que formulações, na cápsula tem que fazer, né? Ela tem que ser lipídica, né? Lá. Ou um óleozinho, né? Ou eu tive tanta dificuldade, agora a gente tem formulações muito boas, mas eu tive que importar na época. Porque essa dificuldade da indústria mundial para transformar isso em um ativo biodisponível. Mas agora a gente já tem aqui no mercado brasileiro, inclusive natalense, boas marcas para a gente ter segurança de prescrição. E no dia a dia, sim, a cúrcuma, o açafrão da terra, desde que boa procedência. E eu falo boa procedência porque a maioria dos lugares vendem a granel, né? Então, realmente saber, né, de onde veio aquele produto, há quanto tempo, que tem a questão de contaminação fúngica. E entender então, tem tudo isso. Muito provavelmente, e entender que mesmo que você consuma no seu alimento, temperando e tudo, muitas vezes para uma dose terapêutica, um tratamento não vai ser suficiente. Não. Isso é muito bom que fique claro, né? E que também no tratamento a gente vai fazer, vai aliar, né? Sim. Claro que o consumo no alimento, mas por via de suplementação. Da mesma forma que a questão dos probióticos, né? Que a gente, cada vez mais, o futuro é essa individualização. A gente entender, né? Como está a microbiota intestinal daquele paciente. Vai ter, né? Tem as análises do perfil para fazer uma suplementação específica, né? E aí a gente vai vendo que os estudos estão avançando tanto que a gente vai... tal transtorno mental. Então, na esquizofrenia, a gente tem, né? Essas cepas em maior quantidade, essas em deficiência. Isso tem a ver com o quadro, por isso que a gente, né, do probiótico, agora a gente tem, né, os chamados psicobióticos, que são justamente essas cepas de probióticos que estão mais relacionados, né, com transtornos mentais. Com saúde mental, olha só. Então, a gente tem muita coisa aí pela frente. Eu acho que a prescrição de probióticos, ela é bem complexa, né? Porque muito existe... complexa. E aí, o que a gente de novo, pra gente não, né, porque as pessoas sabem, não é ir lá na farmácia e comprar, né? Não é isso. Não. Né? E é pensar que o passo inicial para a gente ter um intestino saudável é com o que a gente coloca lá na boca, né? Então, essa coisa... então, a gente já tem esses micro-organismos. Então, como é que eu melhoro? O que eu faço para melhorar a multiplicação das cepas dos micro-organismos do bem? Começa a comer fruta, verdura, né? Sementes, cereais integrais. Então, é isso que vai fazer com que essa população de bactérias boas se multiplique. E aí, a suplementação de cepas específicas, a gente tem várias, né? Da mesma forma que para os transtornos mentais, a gente tem para um paciente que tem SIBO, síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose. Então, cada cepa vai agir ali em lugares específicos do intestino. Então, é algo bem complexo, que precisa, de fato, da orientação, da prescrição do profissional. E precisa de profissional, assim, que esteja antenado, né? Isso, esteja constantemente se atualizando, porque realmente é uma enxurrada de artigos, de conhecimento que eu até acho que é bem antiga, porque acho que é a gente que está
se atualizando agora, né? Eu acho que até fora, assim, do Brasil já tem outro nível de esclarecimento. E a coisa dessa prescrição, né, da quantidade de cepas que a gente vê. A gente tem visto que nos estudos essa questão dos probióticos, né, dessas multicepas, dessa variedade, tem tido resultados positivos. Mas o que me preocupa muito hoje em dia, quando a gente vai pensar em prescrição, é essa informação, né, essa coisa de, mas tem um artigo científico, né, como é que eu falo? O que a gente tira, né, de um estudo in vitro, de um estudo em animais, de um estudo com vieses ainda com uma população humana mais pequena, a gente muitas pessoas querem extrapolar isso para a prática clínica. Então, assim, muita coisa ainda é uma luz. Dizer, os estudos estão caminhando nessa direção, mas a prática clínica precisa ser muito assertiva, né? A gente precisa ter muita segurança, porque, né, o intestino, justamente isso não é só saúde mental, é sistêmico. É tudo. Então, como é que está o tratamento? É um paciente que tem mais o quê? Né? É um paciente hipertenso, com fibromialgia, né, com dor crônica, com hipertensão, diabetes, com insulina independente, né? Então, e aí a gente precisa entender que essa prescrição precisa ser muito segura. Então, a gente tem... Não, tem muita coisa aí, né? E tem que ter muito cuidado, né? Porque, como você falou, tem muitos artigos, estudos que tratam ainda fora da população, com um número de pessoas ainda muito pequeno, e que não dá um respaldo para a prática. Mas também os outros estudos esses estudos, né, na verdade, que falam muito, como é que eu posso... Que encaminham para uma possível... Porque, veja, porque é assim, eu fico pensando, né? A minha viagem. Né? Eu fico pensando, tudo bem, a gente não consegue, às vezes, extrapolar para um estudo ainda com um número de pessoas adequado para que a gente diga, não, vamos usar com segurança. Mas, veja, qual é o mal que eu vou fazer se eu orientar meu paciente a consumir alimentos anti-inflamatórios? O mal que eu vou fazer? Eu vou esperar vir um estudo com 300 mil pessoas que e aí comprovou. A gente fala desse cuidado, entende? Né, a quantidade de cepas, o mix desses probióticos, mais de alimentação, já está tudo muito claro, então, né? Assim, a gente não precisa esperar esse top desse artigo. De jeito nenhum, já está tudo às claras, a gente não precisa... mas a dosagem específica, vamos consumir, mas vamos consumir, vamos exato. Enquanto a gente não acha essa dosagem perfeita... E que a grande maioria das pessoas nem vai nem chegar nessa dosagem, não precisa do ideal, do perfeito para nada. A gente precisa começar, incluir, e a gente vai sentir os benefícios. Então, Tati, muito obrigada por essa conversa super esclarecedora, que dá, assim... abertura para muitos outros momentos que a gente possa conversar. A gente falou um pouquinho, isso aqui, né? Um tiquinho. Acho que, né, do que é esse mundo, do que é desbiose, como a gente pode prevenir, como a repercussão em saúde mental, como como é que eu posso dizer, a perspectiva futura, né, para o cuidado do intestino e a sua relação com a mente. Então, assim, eu espero que a gente tenha outros momentos. Espero não, vamos combinar isso, deixar aqui acordado, né, da gente trazer mais vários esse assunto. episódios. Trazer, eu acho que também o que às vezes atiça muito a curiosidade das pessoas é saber sobre esses alimentos, esses suplementos. Então, que a gente possa até, inclusive, trazer isso, né? A gente falou aqui da curcumina e a gente já... Alimentos funcionais, isso, para saúde intestinal, mas, enfim, para outras doenças, para tratar essa inflamação crônica de baixo grau que a gente falou aqui. E, enfim, né? Então, a gente tem muito... passa tão rápido, você não tem noção, não. Passa muito rápido. Ficaríamos aqui horas. Muito tempo, mas, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada por falar tão bem sobre esse assunto, trazer tanto conhecimento técnico que eu sei que você acumulou aí ao longo da sua jornada profissional, e que vem outros momentos pra gente conversar mais sobre isso, viu? Muito obrigada mesmo. Dá a mãozinha aqui pra lhe agradecer. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. De fato, espero que quem esteja aí realmente reflita e comece a mudar, né, os pequenos hábitos. A gente estava conversando como pode mudar, né, a nossa vida.
e que a gente tenha muito bate-papo, me senti muito à vontade, foi muito bom, a gente ainda vai trocar muita coisa aí, né? É uma alegria não tem fim, mulher. Não tem fim, né? Ter uma pessoa, uma médica tão competente, né? Uma psiquiatra com um olhar tão aberto, com um olhar lá na frente, lá no futuro. E que eu tenho certeza que seus pacientes são muito beneficiados com um olhar tão integrativo que você traz hoje. E foi um prazer estar aqui, Obrigada. Ai, meu Deus, pronto, ela já levantou meu ego aqui. Mas é verdade. Mas obrigada mesmo, brigadão mesmo. E obrigada por você também. E, né, eu poder compartilhar com você dias de trabalho, pacientes, conhecimento, né? Brigadão mesmo. E é isso, gente. Agradeço muito a Tati e quem sabe aí próximos episódios vamos trazer mais coisa. E quem está assistindo, é bom que coloque lá nos comentários. Quero sobre isso, esses assuntos, porque é o que nutre esse programa. Esse momento, né? Brigadão. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.